Entender a realidade como o mundo se apresenta à nossa volta é essencial para desenhar aquilo que deseja, mesmo que seja algo estilizado, pois sabendo como observar e representar o real, você poderá abstrair ou estilizar com mais facilidade e segurança. Uma maneira de deixar suas produções com um aspecto mais real é usar o efeito da perspectiva. A palavra perspectiva significa ver através de. É a arte de representar objetos tridimensionais em uma superfície plana, bidimensional, recriando a ilusão de distância e profundidade desses objetos em relação à posição que se apresentam ao olho do observador. Desde o período antes da escrita, na arte rupestre, era possível encontrar tentativas de representação da perspectiva, ainda de modo intuitivo, onde tentavam dar a ilusão de profundidade com a sobreposição e diminuição das figuras. Em algumas figuras da antiguidade, é possível notar que usaram sobreposição de figuras, diminuição das formas, linhas inclinadas e a diferenciação de tons dos planos para criar a ilusão de profundidade. Nesse período, deram início aos estudos matemáticos da perspectiva, mas foram deixados de lado posteriormente, durante toda a Idade Média. Na Idade Média, Império Bizantino, Giotto foi um dos poucos pintores que ainda utilizava alguns artifícios para criar imagens que davam a impressão de perspectiva, sendo assim uma ponte até a Renascença, onde artistas e arquitetos como Brunelleschi e Leonardo da Vinci que se apropriaram da matemática para fundamentar o estudo da perspectiva linear. A perspectiva linear ou cônica é a que mais se assemelha ao que enxergamos. É nesse tipo de perspectiva que é usado o ponto de fuga. Ponto de fuga é o local em que todas as linhas paralelas se convergem. Na maioria das vezes é colocado na linha do horizonte, que sempre está alinhado à altura dos olhos do observador. Uma imagem pode ter 1, 2, 3 ou mais pontos de fuga. Quanto maior a quantidade de pontos, mais distorcida fica a imagem. Existem vários outros tipos de perspectiva, como a perspectiva cavaleira, isométrica, dimétrica, militar, entre outras. Um recurso usado desde a antiguidade, que também foi estudado profundamente por Leonardo da Vinci, foi a perspectiva aérea ou atmosférica, que consiste em representar a distância entre objetos e planos da imagem, diferenciando-os a partir da graduação de tons, sendo que o que estiver mais próximo do observador estará muito mais nítido, com cores vivas e contraste acentuado do que os elementos que estiverem ao longe. Esse efeito acontece devido à quantidade de gases e umidade que estão presentes na atmosfera. Conforme a distância aumenta, os gases e a umidade vão dificultando a visualização nítida da imagem. Seja no desenho, na pintura, na fotografia ou no vídeo, a perspectiva é usada muitas vezes para conduzir o nosso olhar àquilo que mais importa na imagem. As linhas se convergem ao assunto principal. Para dar início aos estudos da perspectiva, sugiro começar por exercícios de percepção da realidade, fazendo relações de ângulos e proporções para depois se aprofundar na perspectiva estudada pela geometria projetiva. Por exemplo, ao observar um ambiente que queira desenhar, use seu lápis como instrumento para comparar ângulos e proporções. Para conferir os ângulos, você deverá deixar o lápis na vertical ou horizontal e aproximar das linhas diagonais que se mostrarem no ambiente. Dessa maneira, você poderá transferir esses ângulos para o papel sem ter que traçar linhas para um ponto de fuga. Para conferir proporções, tire a medida de alguma parte do que deseja desenhar, esticando o braço e fechando um dos olhos. Coloque a ponta do lápis em uma extremidade, deslizando o polegar para achar a outra extremidade. Essa medida será a base para encontrar as próximas medidas. Você irá verificar se a próxima medida é parecida ou tem alguma diferença. Quando for passar para o papel, iniciará desenhando a primeira medida que conferiu e depois irá desenhar as que estiverem mais próximas. Fazendo esse tipo de exercício, sua percepção poderá melhorar bastante. Quando se entende essas relações, aí sim fica viável e mais proveitoso estudar as técnicas com regras matemáticas. Você já sabe, né? Terminou o conteúdo? Então, bora pro exercício!